tempo muito doce, muito rico, de comunhão, de rendição, de adoração, e agora de recebermos a palavra do Senhor. Você deseja que Deus fale ao seu coração nessa hora? Amém? Deseja? Bênção de Deus. Nós estamos encerrando hoje e também abordando no culto desta noite o tema Eu e a minha administração do tempo, como ser diligente, como administrar bem a vida, porque o tempo é a vida, não é? O americano diz que tempo é dinheiro, mas tempo é vida, time is life, tempo é dinheiro, mas mais do que isso, o tempo é vida, é oportunidade, são as coisas que acontecem conosco em todos os sentidos da nossa vida. Então eu quero que nessa hora você que já estudou sobre estabelecimento de metas, como atingi-los, você que já viu sobre relacionamentos profundos e saudáveis, como cultivá-los, que já viu sobre a intimidade com Deus, como se aprofundar na intimidade com Deus, você que já viu sobre saúde emocional, como ter equilíbrio na sua saúde emocional, quantas coisas preciosas Deus já te falou, eu e as minhas finanças, como ter liberdade financeira, temas preciosos. Mas eu diria que alinhado a todas estas realidades, a todos esses temas, nós temos o tempo que Deus nos dá. Ele pode ser uma bênção, um aliado no processo de atingimento dos alvos, na realização de relacionamentos saudáveis, no cultivo de uma saúde emocional, na nossa busca de conhecermos mais a Deus, e por aí vai. Porque eu quero crer e afirmar, de acordo com a palavra de Deus em João 15:16, que o meu Deus, o meu Senhor, o seu Deus e o seu Senhor, deseja que a minha vida e a sua vida sejam vidas frutíferas. Você crê nisso? Você crê que nossas vidas devem ser frutíferas? Jesus disse em João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Fica claro para nós que Deus acredita em mim, que Deus acredita em você, que Ele sabe que eu tenho um potencial, que eu preciso praticar isso, realizar isso, e o resultado disso são frutos que devam honrar e glorificar o nosso Senhor. Relacionado a esta afirmação, temos uma outra muito clara, que está em Jeremias 29, verso 11, esse texto lindo da palavra de Deus, que confirma que o Senhor nos ama, que confirma que o Senhor quer que a vontade dEle se realize na nossa vida, que confirma que Ele deseja que as nossas vidas façam diferença, e diz assim, porque sou eu, você tem esse verso? Vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, diante deste texto a gente tem uma fonte segura para uma vida abundante em Cristo Jesus. Há toda uma parceria que vem de Deus para nós, no sentido de que tudo dê certo, Jesus e nós. Há promessas que tornam isso possível de se realizar, de ser honrado, porque Jesus promete. Diante de tudo isso, de todas as verdades, eu quero crer que você deseja que a sua vida seja produtiva, que a sua vida seja feliz, que a sua vida seja bem-sucedida. É claro que vai chegar uma hora que, conforme disse aqui pastor Armando, nós temos um tempo na nossa história aqui. Vai chegar uma hora que o meu tempo aqui vai terminar. E o ideal é que, nesse momento, eu possa, ao invés de frustrar o meu Deus, o nosso Deus, e você frustrar o seu Deus, que você possa dizer, olha, eu fiz tudo o que o Senhor esperava de mim. Eu cumpri a tua plena vontade na minha vida. Imagine você ouvir de Deus o seguinte, eu tinha planos para você. Eu tinha projetos, mas você não conseguiu realizar nem a metade deles.
porque você foi muito egoísta, porque você usou de sua comodidade, você não usou bem o tempo que eu lhe dei. A sua vida podia ter produzido mais. Eu não gostaria de ouvir isso de Deus. Naturalmente que somos todos falhos, naturalmente que todos temos limitações, mas a nós nos cabe colocar o melhor que temos no altar de Deus e fazer a nossa parte para que o melhor de Deus se realize na nossa vida. Concorda comigo? Você concorda comigo? Amém? Por isso, então a Bíblia diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Ou seja, toda a sua vida importa para Deus. A sua vida emocional importa para Deus. A sua vida relacional importa para Deus. Sua vida profissional importa para Deus. Sua vida financeira importa para Deus. Sua vida familiar importa para Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito. Então quero fazer 3 perguntas e dar 3 respostas nessa manhã, no tempo que eu tenho. Não serei tão longo esta manhã, porque ainda celebraremos com alegria a ceia do Senhor. Primeira pergunta: quando é a hora de começar a agir com diligência? Eu não sei qual é a sua resposta, mas imagino que você diga que a hora é agora. Porque há pessoas que estão deixando a vida passar e deixam de semear com Deus para colher a bênção de Deus. A gente tem 2 extremos: uns acham que é cedo demais para se começar algo, e outros começam a achar que é tarde demais para se começar algo. E a gente vai ver na Bíblia que tanto gente muito nova e gente com a idade já avançada cumpriram nas suas vidas os planos de Deus. Vocês se lembram com quantos anos Abraão teve o seu primeiro filho? Vocês se lembram quando Moisés se tornou o líder de referência, inclusive até hoje, em todos os tempos, como referência de liderança? Aos 80 anos ele começa a liderar o povo numa saída do Egito, travessia pelo mar e aquela longa jornada. Então nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. O que a gente precisa entender é que temos o hoje na nossa administração. E a gente precisa então fazer o que pode ser feito hoje. A Bíblia leva tão a sério as questões de tempo, que por várias vezes, e pelo menos 3 delas de maneira muito clara, nós temos orientações específicas sobre o uso do tempo, sobre a sabedoria na forma de administrar o tempo. Temos várias outras passagens da Bíblia. E a gente vai olhar para Jesus, ele é o nosso referencial. E a Bíblia diz que Jesus, mesmo tendo um propósito de vir para morrer na cruz, ele usa bem o seu tempo. Jesus conseguiu em 3 anos realizar milagres, realizar curas, agir no sobrenatural, revelar-se como Filho de Deus a toda a humanidade daquele tempo, chegar à cruz e poder dizer: Pai, tudo que o Senhor me deu para fazer eu fiz. Que exemplo de diligência! Jesus nunca estava apavorado, nunca estava esbaforido, nunca estava atrasado. Jesus sempre chegava à hora certa. E na agenda de Deus sempre as minhas e as suas necessidades faziam parte. Jesus parava para atender o cego, Jesus parava para resolver umas questões que envolvia alguém que seria punida de maneira equivocada por um ato de adultério. Enfim, ele tinha tempo para as coisas importantes. E no meio disso tudo ele consegue, em 3 anos, porque segundo as anotações, algo em torno de 33 anos foram os anos de Jesus nesse mundo, 3 anos de ministério intensos, intensivos. Ele realiza tudo o que o Pai tinha para ele. Ele tinha um sentido de urgência, mas ele se retirava para orar. Ele tinha um sentido de urgência, mas ele encontrava tempo para se alimentar com seus amigos. Ele tinha tempo, ele tinha um sentido de urgência, mas ele tira um soninho lá no barco, enquanto todos estão apavorados com a tempestade que está se avolumando, e eles acordam: Senhor, acorda, socorre-nos. Esse é o nosso exemplo, este é o nosso modelo. O tempo que você tem é o hoje.
E a gente já sabe que existe uma frase ligada a essa que veio até de um pastor evangélico, né? Cada minuto que passa é um milagre que nunca mais se repete. Você lembra dessa frase? Quantos lembram? Levante a mão, são os da minha geração aí. Obrigado, é bom a gente saber com quem está falando. Então a ideia de começar agora, comece hoje, não retarde, não procrastine, não diga que é cedo demais e nem que é tarde demais, a hora é essa, esse é o tempo de Deus para você. Segunda pergunta: o que eu ganho? Por que eu devo ser diligente no uso do meu tempo? Por que eu devo investir tempo nesse negócio? Será que não seria mais uma preocupação, mais um item na minha agenda? O que isso vai me trazer de benefício? Eu quero colocar pelo menos 3 benefícios. Primeiro deles, reduz o estresse. Uma pessoa que administra bem o seu tempo, ele acaba com isso tendo ocasião de cuidar bem da sua saúde, porque ele separa o tempo para o lazer, para o exercício físico, ele consegue desenvolver-se bem nos seus estudos, porque ele separa o tempo, então ele não vai ler um livro de maneira assodada, mas ele vai se organizar para fazê-lo progressivamente, ele não precisa escrever tudo que tem num dia só, ele vai fazê-lo progressivamente, enfim, isso vai reduzir o seu estresse, vai qualificar melhor o seu tempo de vida em família, vai fazer com que você tenha um melhor tempo com Deus. Segundo, aumenta a afetividade na sua vida. Se você não vive oprimido pelo estresse de um tempo, não deu tempo, mas se você consegue lidar sem esse estresse, você consegue relaxar um pouquinho mais, você consegue abraçar os seus de forma mais específica, você consegue sorrir de maneira mais voluntária, você consegue viver bem o que Deus tem para você e deu para você, que é a sua vida. Mas ainda existe um outro benefício, que é alcançar o maior alvo da sua vida. Qual é o maior alvo de Deus para nós? Que nossa vida seja para a honra e a glória de Deus. Quando eu me organizo, eu consigo de maneira mais plena, mais completa, mais intensa, viver a minha vida para a honra e a glória de Deus. Eu sei que as pessoas têm uma ideia, dizem assim: eu não tenho tempo, eu nem vi o tempo passar. Segundo informações recentes, parece que o movimento em torno da Terra tem sido um pouquinho mais rápido, então parece que a gente tem que andar um pouquinho mais depressa, a vida está ficando mais ligeira. Mas a verdade é que todos temos tempos iguais, todos temos os minutos iguais, as semanas iguais. A nós nos cabe agir com diligência, entendendo que a hora de começar é agora e que a bênção de Deus na minha vida vai ser real se eu administrar, gerenciar bem o meu tempo. A terceira e última pergunta: o que é que a Bíblia ensina sobre o tempo? Hoje à noite você pode ver como aproveitar bem a vida no uso do tempo. Então, em casa, coloque lá no seu celular, projete na sua televisão, né? E ouça o que Deus tem para você, uma palavra importante com princípios da Bíblia sobre como você pode aproveitar bem a sua vida. Nesse momento, eu vou ficar com um dos textos, apenas um deles. O que a Bíblia ensina sobre o tempo a partir desse texto. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Vamos dizer juntos esse verso da palavra? O que as suas mãos, digam comigo, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade e nem planejamento. A pergunta que eu quero que você faça para você mesmo, e a gente vai responder juntos, é: o que nós aprendemos sobre a administração do tempo, sobre a administração da vida a partir desse versículo da palavra? E eu quero que você aprenda 5 breves lições para você nessa manhã. Qual é a primeira lição? Eu preciso reconhecer as minhas habilidades. Vamos dizer juntos essa frase? Eu preciso reconhecer as minhas
habilidades, o que as suas mãos tiverem que fazer. A ênfase nas mãos é importante. As mãos indicam que nós temos habilidades. Deus nos dá talentos, Deus nos dá um potencial. É impressionante que o Senhor está dizendo: olha, eu lhe fiz de um jeito específico, de um jeito especial. Não há ninguém no planeta com mais de 7 bilhões de habitantes que seja igual a você. Então você tem habilidades que só dei a você. Alguns vão ter habilidades parecidas com a sua, similar à sua, mas cada um de nós tem um jeito especial de praticar, de desenvolver as habilidades que Ele nos deu. Então são recursos de Deus, creia nisso, para que realizemos nesta vida as coisas extraordinárias, especiais, maravilhosas que Deus nos deu para fazer. Segunda lição, quero que você grave essa também. Vamos dizer juntos? Eu preciso reconhecer as oportunidades. Diga comigo: eu preciso reconhecer as oportunidades. Agora a ênfase não está nas mãos, mas no que fazer. O que as suas mãos tiverem que fazer. Oportunidade. Meus queridos, as oportunidades são assim. Elas costumam vir na nossa vida uma vez só. Dificilmente elas se repetem. Elas costumam ser muito ligeiras. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa e fazer a coisa certa. Eu já vivi na minha vida situações especiais, onde eu percebi claramente, foi o Senhor. Me lembro quando estava acontecendo um processo de eleição para presidente da Convenção Batista Carioca, lá no tempo da Primeira do Recreio. Eu já havia sido presidente da Convenção Batista Fluminense, vice-presidente da Ordem de Pastores, já tinha sido executivo da convenção lá. Falei, acho que está na hora de eu ficar fora disso. Mas foi um movimento muito claro, e naquele movimento claro eu entendi que devia permitir o meu nome ser nome indicado. Eu fui eleito presidente da Convenção Batista Carioca no período que foi de maio de 2017 até maio de 2018. Meus queridos, naquele tempo eu nem sabia, mas o Colégio Batista Shepherd estava estabelecendo um convênio com a Dallas Baptist University lá nos Estados Unidos. E, de repente, quem estava estudando lá na Dallas Baptist University era a minha filha, Carol, a nossa Carolina. E aí quem veio ao Brasil para que pudesse assinar comigo um convênio? O diretor da Dallas Baptist University. Eu falei, olha, diretor, eu vou assinar isso tudo, mas eu tenho uma filha lá estudando na sua universidade. É mesmo? Falei, depois a gente conversa nisso, mas vou assinar aqui, depois a gente conversa. Sabe, nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, e Deus há de nos abençoar. São as oportunidades, as janelas de Deus na sua vida. A Carol é muito talentosa. Ela teve as oportunidades não só porque tivemos esse contato, mas porque ela tem as suas capacidades, mas com certeza Deus usa todas essas coisas. Como é que você tem percebido o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, o cuidado de Deus? A bênção é que hoje ela é uma das diretoras da Dallas Baptist University na área de ensino à distância e também na gestão de sistema. Mas isso tudo acontece porque primeiro ela teve a coragem de ir, depois aceitar aqui um trabalho, uma oportunidade de serviço. Sabe, não havia nenhuma remuneração, muito trabalho e até muitos riscos, mas nós fizemos aquilo que Deus nos deu para fazer. O que é que Deus tem lhe dado para fazer, meu irmão e minha irmã? Você tem agradecido ou reclamado? Você tem sido grato ou tem murmurado pelas oportunidades? Terceira lição: eu preciso reconhecer as minhas responsabilidades. Vamos dizer juntos? Eu preciso reconhecer as minhas responsabilidades. E o texto diz agora que o façam com todas as suas forças. Você tem responsabilidade, você assumiu algo para fazer. Não vá de qualquer jeito, não faça as coisas pela metade, se envolva de coração. Tudo que você fizer, faça da melhor forma possível. Assuma os riscos,
pague o preço, mas vá adiante, se dedique, se empenhe, se esforce. Meus queridos, é frase comum entre os profissionais de sucesso: o sucesso não acontece por acaso, ele é construído. E se alguém conseguiu ter sucesso por acaso, ele vai fazer assim, ele vai lá em cima e daqui a pouco ele cai e desaparece. E já não se sabe nem mais dessa pessoa na história. Terceira lição: eu preciso reconhecer as minhas possibilidades. Diga comigo: eu preciso reconhecer as minhas possibilidades, que o façam com toda a sua força. Meus queridos, nós não somos convidados a fazer conforme a força do outro. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, é que nós achamos que nós temos que concorrer com o outro, que nós temos que fazer melhor que o outro, e nós nos comparamos com as pessoas de sucesso e nós nos frustramos naquela área que estamos envolvidos. E se nós comparamos-nos com alguém da nossa área que teve fracasso, a gente então se sente muito bem, vitorioso. Nem é para comparar com o que não deu certo e nem com o que está dando muito certo. Você tem que usar as suas forças. Você foi criado do jeito que você é, do jeito que você tem o seu temperamento, com a sua história de vida, então você é esperado que haja de acordo com o que você é, e não de acordo com o que o outro é. Deus nunca nos perguntará: você conseguiu ultrapassar o fulano? Você foi um pastor melhor do que os outros pastores do Recreio e da Barra da Tijuca? Ele nunca me perguntará isso. Mas Ele espera que eu seja o pastor que faça as coisas que eu tenho que fazer conforme as minhas forças, porque foram as forças que Ele me deu para honrá-las. A quinta e última lição: eu preciso reconhecer as minhas vulnerabilidades. Vamos dizer juntos? Difícil, mas é possível. Eu preciso reconhecer as vulnerabilidades. O que é isso? O texto continua dizendo: pois na sepultura para onde você vai, ainda bem que eu estou apontando para lá e não para cá, não é? Para onde você vai, não há atividade e nem planejamento. O problema é que tem muita gente dizendo para mim agora, né? Para onde você vai? A Bíblia diz: não há atividade e nem planejamento. Sabe o que esse texto diz para mim e para você? O tempo passa, a vida passa, somos seres humanos, temos que aprender a hora de fazer e a hora de parar de fazer. Temos que aprender que a vida é muito ligeira, que nós temos fragilidades, nós temos dificuldades de lidar com algumas situações, tudo isso faz parte, e a hora de começar e de agir é agora. Nós somos vulneráveis, sim, nós não temos o domínio do amanhã, e não podemos mudar o passado, mas temos o agora. Precisamos lidar com isso, para que a gente então, no tempo certo e na hora certa, diga: Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, pelo presente da vida, porque não é um ensaio, ela é real, ela já está acontecendo agora. Eu faça tudo que Deus planejou para mim e planejou para você. Amém, meus queridos? Glória a Deus por essa manhã. Eu quero terminar falando sobre essa questão, desafiando que nada é pior do que passar pela vida sem vivenciá-la, que existe o tempo cronológico, mas existe o tempo chamado de Kairos, que é o tempo das oportunidades. Ou seja, que a gente aprenda a remir o tempo, como diz Paulo. A palavra remir dá a ideia de pechinchar, tirar o máximo dele, aproveitar todos os cantinhos do tempo, aquela antessala que você tem no consultório, aquele momento em que você pode desenvolver algum tipo de atividade sem que isso lhe afaste das pessoas. Enfim, isso está na Bíblia. A ideia é que nós não reclamemos por falta de tempo, dizendo para onde foi o tempo, mas que a gente olhe para ele e diz assim: olha, este é um presente que Deus me deu, um dia lindo, maravilhoso, 24 horas, e que nele realizemos o que o Senhor quer. Alguém chegou a fazer conta, dizendo que cada um de nós tem 1.440 minutos por dia, 168 horas por semana, e aí, a ideia é que ninguém tem tempo suficiente, mas
todos os tempos o tempo necessário. Ou seja, nunca é injusta a distribuição do tempo. Deus dá igual para todo mundo, e a gente pode achar que é pouco ou que é muito, mas é uma oportunidade igual. O nosso desafio é que a gente seja diligente, que a gente aproveite, que a gente não viva no passado, mas viva no presente, que a gente não viva no futuro, mas viva agora, que a gente olhe para frente com planejamento, com perspectiva e com propósito, mas nesse momento viva o melhor de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça e que você relembre desse lindo texto da palavra do Senhor Jesus. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Primeiro, que as suas mãos, habilidade, que tiverem que fazer, oportunidade, que façam com toda a sua força, responsabilidade. Mas também as possibilidades e as vulnerabilidades. Pois na sepultura para onde vamos, não há nem atividade e nem planejamento. Talvez você precise orar e dizer: Senhor, me ajude a desarquivar alguns sonhos. Senhor, me ajude a liberar rapidamente o meu coração, que tem um sentimento nele que o Senhor não aprova. E aí eu estou perdendo tempo, ficar ressentido, né, guardando mágoa. Você está só perdendo tempo. Talvez você esteja esperando que as oportunidades procurem você. Procure-as, ore a Deus, torne-se diligente na forma de viver a sua vida. Você precisa que Deus te abençoe nessa área da sua vida? Levante a sua mão, depois abaixa assim. Muito bem. Talvez como aqui em casa, todos estejam dizendo a mesma coisa: eu preciso, eu preciso, eu preciso. É muita insensatez perdermos a oportunidade de viver tudo que o Senhor tem para nós nessa vida. Que o Senhor nos abençoe com perdão. O nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus das novas oportunidades. E se Ele está te dando a oportunidade de pedir a Ele perdão e colocar-se de novo por inteiro no altar, você não muda o passado, mas você pode gerir agora o seu presente. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é muito rica. Já vimos esta versão linda do Salmo 90, verso 12, que a gente precisa administrar bem a nossa vida, saber vivê-la. Ou como diz a outra versão, que o Senhor nos ensine a contar bem os nossos dias, para que neles tenhamos um coração sábio. Ó Deus maravilhoso, Deus bondoso, que o Senhor esteja nos dando a certeza de que há perdão do Senhor para nós, no que já deixamos para trás, mas que de agora, desse momento para frente, o Senhor nos ajude a viver tudo que o Senhor tem para nós, a caminhar na direção que o Senhor tem para nós. Por favor, nos ajude a abraçar as oportunidades, não conforme o outro, mas conforme o que nós podemos. Pai, nos ajude a entender as nossas vulnerabilidades e viver intensamente, sem vivermos estressadamente. Ó Deus, inquiete o nosso coração, para que na vida que Tu nos destes, nós glorifiquemos o Senhor de maneira plena e abundante. Ó Deus, nos abençoes em nome de Jesus. Amém.